guys, how are you doing? Fala galera, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vou estar revelando um segredo importantíssimo para vocês, que é qual dos principais erros na hora de você se preparar para fazer a prova de proficiência no mestrado e no doutorado. Bem, um deles é essa questão de você estudar somente vocabulários ou textos relacionados à sua área. Hoje eu vou estar destrinchando um pouquinho para vocês esses segredos, espero que vocês gostem. Let's go! Bem, pessoal, eu separei para vocês algumas matérias do BBC de Londres para contextualizar o motivo do porquê que as universidades deixam vocês utilizarem dicionários físicos, inglês-português, português-inglês, na hora de fazer a prova de proficiência para mestrado e para doutorado. Então, let's go! Vamos nessa! Bem, eu vou estar utilizando aqui um dicionário digital, mas ele tem a mesma lógica do que o dicionário físico, pelo menos para o que eu vou explicar para vocês. Então, vamos começar aqui essa primeira matéria do BBC de Londres falando sobre o Facebook. E aqui no Facebook, ele já começa com o verbo earns, no caso que é o verbo ganhar. O Facebook ganha. Rony, mas esse verbo não está no plural? Segredo aí para vocês, hein? Direcionamento de hoje sobre regras gramaticais de presente simples. Nenhum verbo em inglês tem S no plural, tá? Nenhum. No caso, os verbos, eles têm S no singular. Então, tá bom. Você pega o dicionário, na hora você tem dúvida nessa palavra, e você vai lá e procura earns. Você não vai achar. Nem no dicionário digital também você não vai. O dicionário sabe, obviamente, que eu quero o verbo earn, que é o verbo ganhar. E aí, onde é que ele está aqui, ó, demonstrando para você, terceira pessoa do singular, no caso, né? Então, até o dicionário digital não te dá a palavra earns, ele te dá o infinitivo e te dá as opções aqui embaixo, ó, para que você defina ali, encontre o que você está procurando. Na próxima, nós temos o BN. O BN, para quem não sabe, tem alguns dicionários que você pode sim encontrar, outros não. Ele é uma abreviação, no caso, para billion, 9 billion. Então, o Facebook ganha 9 bilhões, né, apesar desses escândalos, né, que foram revelados aí recentemente nas mídias sociais. Enfim, então, no caso, dois termos que já pode começar a te dar uma dor de cabeça se você não souber utilizar dicionário. Você pode ver que o dicionário aqui deu 1 milhão de traduções, né, e tá aqui a que você deseja. Tem um outro segredo, né? Tem um símbolo do dólar, então, assim, grana tem muito a ver. Então, o Facebook ganha 9 bilhões, né? Apesar dessas revelações, né? Desses escândalos que aconteceram. Tá. Próximo passo, tem uma outra matéria falando sobre o Budget 2021. Aí, vamos lá, a palavra... No caso, a palavra que vai começar a dar dor de cabeça seria o has. Você procura, você não sabe o que é has, você procura no dicionário, e ele vai dizer aqui, ó, tá vendo? A mesma situação que você está passando no digital é a mesma que você vai passar na hora que você tiver com o dicionário físico, tá? Ele não te dá a tradução, ó, ele não te dá a definição, ele te dá aqui o quê? Isso aqui é a terceira pessoa do singular do verbo have. Aí você vai ter que procurar agora have no dicionário e vai folhear, né, o dicionário para frente, para trás, até que tu vai gastar um tempão se você já não tiver esse know-how de como é que funciona. Então, o verbo no infinitivo é have, né? E aí que você vai encontrar ele aqui, ó, has, terceira pessoa do singular. Então, já é um detalhe. A palavra been, que é o verbo been, né? No caso aqui, what has already been announced, o que já foi anunciado, né? E aí, você vai lá no dicionário, tá, vou procurar a palavra been, e ele, mesma coisa, ele não define, tá vendo aqui, ó, ele só fala, é o passado particípio do verbo to be, aí você vai folhear novamente o dicionário, até você achar o be, né, que é o verbo ser ou estar. E ele está bem aqui, ó, passado particípio, ó, past participle, né, been, passado particípio, o been, que é o passado particípio do verbo to be. E aí,
Quando você for traduzir, nossa, isso vai te dar uma dor de cabeça enorme se você não tiver essa pequena noção, esse pequeno know-how de como fazer, de como utilizar esse dicionário de uma maneira rápida, né? Aqui nós temos um exemplo que eu chamo particularmente de adaptação. O inglês vem de uma árvore, o português vem de outra árvore, ou seja, são línguas totalmente diferentes. Então, se você procurar sentido do inglês dentro da língua portuguesa, vai ser bem complicado para você. Então, você tem um dicionário ali, e você traduz minimum wage, salário mínimo, beleza. For, maravilha. 23, 23, show de bola. Você chega aqui no year-olds, aí arrebenta tudo. Primeiro que a palavra year-olds, nesse contexto aqui, está se referindo a jovens de 23 anos. Então, a tradução ficaria assim: salário mínimo para jovens de 23 anos. Mas cadê a palavra jovens, querido? Não tem escrito aqui young. Então, a gente adapta, foi o que eu falei anteriormente, esse processo, né, de adaptação, que é super importante. Então, é aí que vem também. Você tem um dicionário, mas não tem um know-how, não adianta muita coisa. Eu vou dar aqui outro exemplo, UK. Nós temos um exemplo aqui com UK. O que é UK? Aí você procura no dicionário, depende do dicionário. Tem dicionários que vão te dar, tem dicionários que não vão. Isso é muito, muito relativo. Acabei errando aqui, mas prontinho. UK, é a abreviação de quê? United Kingdom, Reino Unido, né? Às vezes, você pode encontrar, às vezes não, é relativo, depende do dicionário. Então, por isso que você tem que adquirir um dicionário com antecedência para que você comece a utilizá-lo com frequência, para que você chegue a ler um nível de proficiência em uso de dicionário também, né? Uma outra, mais uma vez, o UK, a gente já sabe, né? Reino Unido, concorda, agree. Aí você pega, você não lembra o que significa agrees, e você procura agrees no dicionário. Não vai te dar. Você tira o S, tem que deletar a regra. Você aprende gramática para deletar a regra na hora de ir procurar o verbo no dicionário. Então, agree, o verbo concordar, tá vendo aqui? Ele nem dá a definição aqui embaixo de terceira pessoa, tá vendo? Então, você tem que saber que o infinitivo é agree. E aí você vira, revira e não acha um motivo. Não existe lá, né? Nem no digital você está achando, imagina no dicionário físico. Não vai ter muito sentido, né? Won't. Aqui uma outra matéria do BBC of London. As pessoas não vão, né? Won't. Não vão ter que pagar, né? Mas, já que eu vou traduzir go green para vocês. Então, temos aqui o won't. O que é o won't? Galera, essa aqui é uma forma contrata de will not. Como é que tu vai chegar nisso, né? Então, você está lá no dicionário, pode até achar esse termo, né? Mas ele vai te jogar para will not. Aí depois você vai ter que descobrir o que é o will sozinho, o uso dele de futuro. Nossa, vai demorar séculos para que você traduza somente, cadê? Aqui. Só traduza essa frase. E pessoas não vão ter que pagar mais, né, para go green. O que é go green? Aí você, e verde, o que é ir verde, cara? Essa aqui nem no dicionário tem, pessoal. Essa aqui você já tem que chegar sabendo. Go green ou going green, quando você coloca aqui, ó, meaning, significado, é aquela busca, né, de conhecimento e práticas que te levam a você ser amigavelmente, mais amigo, na verdade, do meio ambiente. Ecologicamente responsável, né, tem ali um estilo de vida que seja voltado à preservação do meio ambiente. Então, complica mais ainda, porque tu tem que saber a expressão em si. Respondendo, por que as universidades deixam vocês utilizarem dicionários inglês-português, português-inglês, na hora de fazer a prova de proficiência em língua inglesa para mestrado e para doutorado? Bem, acabei de provar para vocês, com esses exemplos, que se você não tiver gramática básica, pelo menos presente, passado e present perfect, e saber expressões como go green, going green, você não vai conseguir traduzir com eficiência, porque você não vai achar isso no dicionário, né? E
se você também não tiver uma noção de como utilizar dicionário, por exemplo, ordem alfabética, parece muito simples, mas é um pouquinho complexo para quem não tem o hábito de fazer. Então, você vai passar um tempão procurando isso no dicionário e você não vai achar, né? Símbolos monetários, né? A questão do símbolo do dólar, símbolo de Libra. Muita gente não sabe o símbolo de Libra. Vou contextualizar aqui rapidinho para vocês. Tá aqui com relação ao salário mínimo, é esse símbolo aqui, ó, pessoal. Tá? Rapidinho, só mostrando para vocês. Tá aqui, ó, o símbolo de Libra, pound. Aí o cara vê o símbolo, né, e ele não faz a mínima ideia do que esse símbolo significa. Ele fala, meu Deus, né? Então, é interessante que você saiba também um pouquinho sobre esses símbolos, ou seja, olha, mas o que tem a ver? Eu vou traduzir texto e tal. Cara, e aí, vai que tu bota dólar na resposta, você é reprovado. Não diria reprovado, mas pelo menos aquele ponto você pode vir a perder, dependendo do critério do cara que vai corrigir a tua prova, né? Então, esse símbolo aqui é o símbolo de pound, né? Que é Libra, tá? Libra. É a moeda Libra. No caso, vou botar aqui para vocês no Google, que eu acho que fica mais fácil. Pound symbol, né? E tá aí, ó. Olha aqui o símbolo, né? Que tá lá na matéria. Então, tá aí, respondendo a sua pergunta, a sua dúvida, né? De por que as universidades permitem que vocês utilizem dicionário na hora de fazer essa prova. Se você não tiver conhecimento prévio, know-how de como utilizar dicionário, de gramática básica, pelo menos present, past, present perfect, presente, passado, present perfect, cara, vai ser muito complicado, não vai adiantar muita coisa. E as pessoas que criam a prova, eles já sabem disso, então eles nem estressam, porque para você fazer uma prova como essa, você de fato tem que estudar um pouquinho, tá? Então tá aí o direcionamento de hoje, respondendo essa pergunta para vocês. Não deixem de seguir e te vejo no nosso próximo direcionamento para fazer essa prova com sucesso. See you around, bye bye!